Vamos lá, começamos o capítulo em um flashback na Universidade de Tandan. Takaba está acusando alguém de estar atrasado. Fumihiko questiona essa pessoa porque ele não está escrevendo piadas e parece ser um antigo amigo dele. Takaba está com o cabelo descolorido e parece levar o humor bem mais a sério do que nos dias atuais. O comediante diz que assim, eles não terão tempo de realizar o próximo show. E o amigo apenas diz, foi mal. Mas Takaba sente o cheiro de álcool vindo de longe e diz para ambos começarem logo. Os dois estão dentro de uma das salas da universidade e Takaba sobe em cima do palco, se dirigindo ao centro dele. Takaba faz uma pose de quebrada e diz que se trata de um grande show de um arroz estrangeiro. Seu companheiro fica meio constrangido sobre reconhecer que se trata realmente de um rapper, o que faz o comediante perceber que ele não se lembra da representação. O colega fala foi mal mais uma vez e Takaba retruca dizendo que seu amigo nem acha que fez algo de errado. Mas ele retruca dizendo que sabe sim. O comediante então diz que se ele acha, ele precisa pedir desculpas de verdade. Não algo da boca pra fora, mas sim um sinto muito sincero. Takaba está reclamando para seu colega não dizer apenas um foi mal aí, mas sim um pedido de desculpas de verdade. Porém, seu colega diz a Takaba que está lhe apoiando só porque ele é antipático, ou seja, ele está naquele lugar por dó, o que deixa Fumihiko consternado. O colega diz que Takaba não aparece nas festas, não ri das piadas dos outros, mas Fumihiko retruca dizendo que ele ri, desde que sejam engraçadas. O colega continua reclamando que graças ao Takaba, ele não consegue chamar a atenção dos veteranos na faculdade. Takaba está furioso e questiona seu colega sobre qual seria essa desculpa. Se ele está dizendo que saiu para beber e se atrasou por causa da ressaca da reunião, de um roteiro para benefício próprio. Então, seu colega concorda. Takaba fica ainda mais furioso, dizendo que eles fazem shows apenas 2 vezes por ano e que ele apenas traz piadas vencidas e batidas. Takaba reclama que toda vez que seu colega abre a boca é sobre quantas mulheres da equipe havia conquistado ou sobre suas conexões com pessoas misteriosas da indústria. O colega do Takaba lhe provoca, questionando que tentar agradar um fracassado como ele, que seria derrotado instantaneamente pelo Ujishima Kan, vai tornar as coisas interessantes. Takaba puxa o mano pelo colarinho e pede para ele pensar um pouco sobre o que está questionando. O que faz seu colega perguntar o que está acontecendo com Fumihiko e se estava com inveja dele ter sucesso com as mulheres, e ele não. Takaba dá um murro na cara do seu colega e fala que não é nada disso que ele está pensando. O comediante apenas diz que eles precisam levar o humor a sério e chama seu colega de idiota. O que Takaba recebe como resposta é algo que o levou até esse momento. Seu colega apenas diz que não é divertido fazer humor com ele. A mesma frase que o Kenjaku havia dito no capítulo passado. Ele termina de dizer que, se nem eles estão rindo, quem dirá a plateia que pagará pelo show. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 241 de Jujutsu Kaisen. Antes da gente continuar com o nosso vídeo, a nossa contagem regressiva acabou. A partir de hoje, o volume 1 de Que Haja Luz está disponível na Amazon. São mais de 22 capas inéditas, mais de 20 artes exclusivas para Light Novel, mais de 8 conteúdos extras expandindo ainda mais o universo. Se você assina o Kindle, meu amigo, você já pode chegar lá no site da Amazon, clicar para baixar e começar a ler o e-book na faixa. Lembrando que aqueles que assinam o Apoia-se da Novel já estão com esse volume em mãos. Então clica no link e começa a ler agora a Light Novel do Geek Brasil. Bora então ver com quantos flashbacks se derrota um Kenjaku. Takaba começa a se questionar por que está mesmo fazendo comédia. E vemos ele segurar um cartaz com uma nota de 1 de 5, ao lado daquilo que parece ser o nome de comediante. Uma nota está ao lado do seu nome e é descrito como, antes mesmo da sua estreia, já sentia náuseas e que agora era melhor estar morto. Vemos que Takaba não está mais na faculdade e está com o cabelo afro. O jovem ao seu lado diz que fazer 100 pessoas rirem é algo impossível e diz que nunca odiou as piadas do comediante. O que faz o feiticeiro
concordar. Enquanto as maldições do Kenjaku lhe perseguem, Takaba questiona mais uma vez por que está fazendo comédia. Takaba ainda parece estar trabalhando em dupla com o seu colega da faculdade ou outra pessoa. E sobre aquela questão que vem para ele sobre fazer comédia ou não, se aquilo tudo é um grande erro. Mas Fumihiko ainda está confiante que podem fazer isso. Os dois estão vestindo roupas de bailarinas com gansos bem, digamos, em lugares que normalmente não é para gansos ficarem. A dupla do Takaba alega que seus colegas de classe todos têm empregos decentes, posições respeitáveis, esposas e filhos para sustentar. Ele questiona ao Takaba até quando eles vão continuar fazendo isso, querendo saber a resposta limite para o sucesso ou fracasso. O tempo passa de novo e vemos que parece ser 3 horas da tarde e o Takaba está conversando consigo mesmo em casa, no meio de uma bagunça total. Takaba reflete sobre sua carreira na comédia, questionando por quanto tempo continuará nesse caminho. Ele menciona que, apesar de desejar um programa de comédia regular, acabou se tornando um comediante solo novamente. Takaba também expressa o desejo de ter um programa de comédia de ídolos e menciona que esse tipo de trabalho é desafiador, pois testa a habilidade de um comediante em fazer garotas inexperientes e amadoras parecerem engraçadas. Ele acredita que é uma oportunidade para mostrar seu talento e que essas garotas podem ter sucesso em outros programas de variedades no futuro. Takaba continua questionando por quanto tempo ele continuará na comédia. Ele acredita que continuará nesse caminho até que tenha explorado todas as ideias e conceitos que considera engraçado. Ele se questiona sobre a razão de estar fazendo comédia e reforça a ideia de levar o humor a sério. Mais uma vez, Takaba também compartilha um aspecto do seu passado na qual ele era uma criança séria e exigente com os outros, o que faz ele ser alguém extremamente impopular, o que fez ele ser impopular pra caramba em sua infância. Vemos um quadro na qual as crianças estão brincando e Fumihiko apenas está as observando. Vemos um quadro do Takaba também fazendo algumas palhaçadas na escola buscando ser reconhecido. Takaba revela que sua motivação para entrar na comédia foi a solidão. Ele queria mudar a si mesmo e para isso fez de tudo para fazer as pessoas rirem. Ele buscava o reconhecimento e a compreensão de que ele não era uma pessoa má. Takaba sentia alegria ao perceber que estava ganhando mais amigos à medida que se envolvia na comédia. No entanto, apesar de fazer muitos amigos, ele não conseguiu encontrar um parceiro para atuar com ele na comédia. Fumihiko começa a assistir TV e ouve comentários críticos sobre atuações na comédia, com alguém questionando se ele está falando sério e afirmando que não é divertido continuar com ele. Não dá pra saber se trata realmente ali de uma crítica ao próprio Takaba ou se ele tá assistindo vários e outros ali comediantes e até mesmo jurados que estejam julgando o que está sendo apresentado no que ele está assistindo. No entanto, Fumihiko reage às falas com uma risada quase sem força, como se estivesse muito cansado. Ele expressa o desejo de ser mais conhecido e acredita que as pessoas o conhecerão de uma forma melhor e o acharão mais engraçado assim. Ele acredita que dessa forma não se sentirá mais solitário. Então, vemos uma versão mais jovem de Takaba questionando o significado de levar a comédia a sério, o que faz o comediante começar a pensar sobre as indagações da sua versão mais jovem. O Takaba do passado então surge e questiona se todos querem verem ele fazendo palhaçada. O Takaba do presente apenas responde que talvez isso não seja tão importante. Takaba responde também que se trata apenas de pontos resolvidos nos bastidores e que isso não tem relevância para o público. Mas o Takaba do passado fica com uma dúvida, achando que isso não era algo divertido. Ele questiona por que ele está fazendo comédia então. Takaba então compartilha sua motivação para entrar na comédia, explicando que o principal motivo era ser reconhecido e conhecido pelas pessoas. No entanto, ele também expressa a ideia de que se outras pessoas acharem engraçado em seu humor, não importa se ele mesmo não achou engraçado. Takaba reconhece que suas palavras anteriores foram insensíveis e ele acredita que o que Ken-san disse está correto. Ken-san sugeriu que não é impossível fazer todas as pessoas rirem, mas isso não significa que Takaba deve desistir. Literalmente ele tá chamando o Kenjaku de irmão Ken. Caraca. Takaba, ele literalmente tem o parafuso solto na cabeça.
Takaba reflete sobre sua abordagem da comédia. Ele admite que ao longo do tempo fez interpretações convenientes e se resignou para se afirmar e não se machucar. Ele percebe que deixou de encarar a comédia de maneira séria e que não tem se dedicado como deveria. Isso o leva a questionar quando exatamente ele parou de levar a comédia a sério, revelando um conflito interno entre sua busca pelo reconhecimento e o comprometimento real com o humor. Takaba, na frente do seu eu do passado, começa a chorar, lamentando suas escolhas ao longo de sua vida. Assim, retornando para o combate, Takaba se ajoelha encostando sua cabeça no chão, o que paralisa o Kenjaku imediatamente. O vilão fica espantado pela curvatura do corpo do Takaba ser algo perfeito, ser uma bela e sincera reverência. A imagem que Gege usa para representar a desculpa do Takaba é o logaritmo espiral. Essa espiral é frequentemente associada a conceitos de equilíbrio, harmonia e estética visual. Por isso que o Kenjaku usou para verificar que a reverência do Takaba estava em algo perfeito. Kenjaku, admirando a reverência do Takaba, começa a pensar que ele só chegou nessa perfeição de posicionamento depois da metade dos seus 20 anos. Essa fala do Kenjaku, ela é bem interessante. Ela marca que ele pode ser um personagem que um dia já foi um servo, ou pelo menos que já serviu a muitas pessoas. Lá atrás, eu tinha falado que esse garoto que aparece no flashback da Yoros no capítulo 219 me lembrava o Kenjaku. E a primeira aparição desse moleque também é fazendo reverência, como o Takaba faz nesse capítulo. Kenjaku, no capítulo 216, também descreve a Yoruzu perfeitamente e sabe até mesmo a região que ela havia nascido. Acho que alguém que viveu um bom tempo ao lado da garota poderia saber mesmo onde ela havia sido criada. Eu acharia do caramba se o Kenjaku fosse esse servo da Yoruzu, alguém que via o mundo por debaixo e quando viu o Sukuna em ação pela primeira vez, tudo mudou. Isso se encaixaria perfeitamente no plot de que o Rei das Maldições move tudo e a todos, por onde quer que passe. Assim como Gojo na Era Moderna, na Era Heian, onde o Sukuna chegava, as coisas mudavam. E na mente daquele garoto que viu o Rei das Maldições derrotando a Yoruzu com apenas um ataque, tudo mudou, lhe conduzindo ao caminho de Kenjaku. Será que é isso? Só que o vilão começa a perceber que está sendo afetado por essa atitude do Takaba e começa a pensar por que ele está questionando esse tipo de coisa, por que ele está prestando atenção na curvatura perfeita da reverência do Takaba. Fumihiko então grita um pedido de desculpas ao Kenjaku e Takaba admite que havia mentido anteriormente e esclarece que não estava disposto a abandonar Kenjaku para que faça realmente ele rir de suas piadas, apenas porque ele não achava graça na piada dele. Takaba revela que se afastou de Kenjaku como uma forma de autopreservação, para evitar se machucar emocionalmente. Ele também expressa seu desejo profundo de fazer as pessoas rirem, não apenas a maioria, mas todas elas. Takaba se prostra ainda mais, fazendo Kenjaku ficar um pouco em choque com a atitude dele. Fumihiko diz que fará Kenjaku rir até vomitar. Isso que é a comédia, é isso que significa para ele. E o vilão abre um sorriso, questionando se o Takaba pode mesmo fazer tal coisa. No rosto do Kenjaku vemos a palavra ansioso, ou seja, a habilidade do Takaba estava de volta. E agora sim, o bicho vai pegar. É interessante que ao longo dos anos, qualquer um que sonha debaixo do sol pode se perder nesse caminho. Acho que dá até pra dizer que eu já fui até mesmo como um Takaba da vida. Não do lado da comédia, mas como alguém que ama falar sobre mangás. Foram mais de 10 anos desde que comecei a ler mangás, passei a amar essa mídia, entrei na faculdade, comecei meu TCC, me afastando muito daquilo que eu gostava pra caramba. Me formei em engenheiro eletricista e quando menos esperava, estava de volta falando sobre animes e mangás em um canal com mais de 100 mil inscritos. Acho que tudo aquilo que pertence a nós, não importa quanto tempo passe, uma hora vai retornar pra gente. Talvez não seja o momento certo agora. Em 2008 eu não via a possibilidade de ter um canal. Nem sequer sabia que dava para se viver disso. E eu acho que nem dava. Em 2018, as coisas eram muito diferentes. Acho que dá para definir bem aquilo que o Takaba sente assim. Eu não entendo o que é o amor pelo humor, mas eu entendo o amor dele ao fazer o paralelo com mangás e animes.
E é engraçado porque é exatamente esse sentimento do Takaba que eu sinto quando ligo o microfone para conversar com vocês. Quero que todos sintam a minha empolgação ao falar sobre o mangás, da mesma forma como ele quer que todos riam de suas piadas. Não 99 pessoas, mas 100. E isso é algo que move até mesmo o sorriso de alguém que viveu mais de 1000 anos, que viu basicamente tudo. Alguém que viveu ali, viu tudo, não tem muito mais do que se espantar, não tem muito mais do que ficar ansioso. E o Takaba conseguiu deixar o Kenjaku ansioso para o que ele vai fazer. E agora sim, veremos as loucuras que o nosso amigo do Toon Force pode criar. Só uma mensagem do editor dizendo que desta vez nós vamos conseguir muitas gargalhadas explosivas. E assim o capítulo termina nos informando que não teremos continuação na semana que vem.